mais um momento muito especial de nós estarmos aqui reunidos, tendo o privilégio de estudarmos a doutrina, que abre os nossos caminhos em termos de compreensão, em termos de sabermos como devemos lidar para nos transformarmos em pessoas melhores. E eu peguei essa folhinha aqui de xerox de uma palestra que eu fiz em 2007, mas está sempre atual, Emmanuel, o livro O Consolador, e são perguntas que formulam para ele e ele vai responder numa boa opção de livros para a gente ter em casa. E a pergunta é essa: em face dos esforços da medicina, que nós sabemos que existe um grande esforço para se aprimorarem cada vez mais, como devemos considerar a saúde? Então, Emmanuel, ele responde o seguinte: em relação ao homem terreno, a saúde significa uma harmonia perfeita dos nossos órgãos. Então, estou com saúde, fiz o check-up, não deu nada. Então, isso para o homem da terra significa saúde. Agora, voltado para o aspecto espiritual, a saúde, ela vai muito além. Né? Ela não está restrita a um corpo físico, que é passageiro. Então, veja só o que Emmanuel fala, que a saúde, sob a ótica espiritual, é a harmonia perfeita da alma. Tá? Então, a alma com harmonia perfeita é uma alma de saúde, é uma alma saudável. Tá? E nessa trajetória, como nós vamos nos melhorando a cada dia, nós podemos hoje não ter uma aula, não temos uma alma perfeita, mas nós podemos estar melhorando cada vez mais a harmonia interior. E aí, o que eu achei assim, fora de série, que às vezes pode ser difícil da gente entender, eu quero traduzir com as palavras dele. Então, a harmonia perfeita da alma é a saúde sob a ótica espírita. E para obtenção dessa harmonia perfeita, muitas vezes a necessidade da contribuição valiosa de enfermidades e deformidades. Palavras de Emmanuel, livro O Consolador. Mas espera aí, se eu estou doente, e vamos falar uma enfermidade grave, qual que é a tendência? É a gente pedir socorro. Vamos nos tratar com o médico e vamos ver se Deus nos cura dessa enfermidade. Normalmente, não é assim que a gente pensa, gente. Tá? Se tem alguma deformidade, seja o que for, às vezes a gente vive um grande tempo pedindo socorro para essa cura. E agora, lendo essa resposta de Emmanuel, as moléstias, quer dizer, as enfermidades e as deficiências, sejam elas quais forem, podem muitas vezes representar contribuições valiosas nesse processo de aprimoramento da alma. Então, vamos supor, se a gente tem uma enfermidade, vamos falar, um câncer, processo de tratamento, cada pessoa que tem o câncer tem determinadas intensidades, às vezes sobrevive, outras vezes existem algumas complicações, mas ela está ali, batalhando, né? E é difícil para ela, no momento, ter essa ótica, que pode, não por um acaso,
estar vindo como uma forma de oportunidade para aproveitar o que essa enfermidade está trazendo de lição diante desse processo. O que eu estou tentando tirar de bom? E aí que às vezes é uma situação que acaba sendo meio difícil para grande parte das pessoas compreender. E nada é por um acaso, tá? Então vejam bem, pergunta 96, toda moléstia do corpo, ela tem ascendentes espirituais? Nós sabemos que em nós, almas que somos, reside tudo aquilo que nós somos. Mas aquilo que nós somos hoje, nesse processo evolutivo, é fatal que nós vamos melhorar. Pode ser que demore, pode ser que seja mais ou menos rápido, ou mais acelerado do que outras pessoas. Cada um de nós vem com a sua bagagem, com a sua capacidade de entender o que está acontecendo em si mesmo, no âmbito familiar, com as pessoas, né? E de acordo com a sua maturidade, ela vai compreender melhor, vai acender, ela vai permitir que acenda uma luz dela se esclarecendo, para que ela, neste contexto, seja uma enfermidade em relação a ela ou em relação à família, para que haja o melhor proveito possível diante de uma situação mais delicada. O Rossandro, esse terapeuta e palestrante espírita, ele fala que, vamos supor, as nossas angústias, as nossas aflições, na realidade, não são necessariamente em função daquilo de dificuldade que está ocorrendo conosco. Ele, como psicólogo também, ele fala que essas aflições e dificuldades, elas são principalmente devido à forma que nós estamos conduzindo os nossos problemas. Então, dependendo da forma que você olhar, você não é que vai deixar de sofrer, mas a sua compreensão naquele contexto de dor física ou moral vai te permitir compreender e se conectar com a espiritualidade, e o que vier de dificuldade, passar com fé, com coragem, com resignação. Você fala assim, mas isso é um processo de uma enfermidade que leva à morte. Mas a morte, um momento ou outro, não vai acontecer na nossa vida. Nós vamos desencarnar. Agora, se eu posso, diante de uma enfermidade, usar dos recursos possíveis, materiais, através da medicina, e usar dos abençoados recursos espirituais, a minha vida vai ser diferente. O meu processo de desencarne vai ser diferente. Aí nada. Na UTI, toda entubada, eu falei isso uma vez, ele permitiu que eu falasse esse exemplo. Toda entubada e a filha chorando, porque a mãe, que é médica e sabia da situação dela, ela estava já desencarnando, né? E a filha chorando. Ela não podia falar, ela só fez assim para a filha, ela estava desencarnando. Ela fez assim. Vocês entenderam, gente? Precisa falar alguma coisa? É o conhecimento. É você aceitar o que não pode. Eu estou super ligada com a espiritualidade. Por isso, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Espera aí, você está confiando nos desígnios de Deus, mas você está fazendo a sua parte? Não, porque eu confio em Deus. Não, então aí não pode.
Aí nós temos que fazer a nossa parte, e a parte espiritual é a gente procurar ser verdadeiramente assim, na nossa condução, exercitando uma postura, certo? Senão vai ser mais difícil, não porque o problema é difícil em si, porque nós estamos saindo fora da condição de aprendiz, não só da escola material, mas principalmente dos ensinamentos espirituais. Então aqui, olha só, eu só vou falar para vocês o que o Emmanuel respondeu. Então a pergunta é a seguinte: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Ele fala o seguinte: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente, ele reflete o panorama interior do espírito enfermo. E depois a gente vai dar alguns exemplos, tá? E o que ele fala também, olha só, que a assistência farmacêutica do mundo não pode, a medicina material, ela não pode remover as causas transcendentes do caráter de cada indivíduo. Então, o médico, ele vai fazer aquilo que ele pode sob a ótica médica, sobre aquele corpo enfermo, se bem que, felizmente, muitas coisas estão começando a mudar e vão mudar mais, no sentido de uma visão dos médicos abordando sobre o aspecto espiritual, que já está começando e será um grande avanço. E olha só, o Emmanuel fala que você pode ter como objetivo, para a sua doença física, tomar as injeções de tratamento, tomar todos os comprimidos. Mas, se aquela enfermidade ela está sendo resultado da tua enfermidade interior, o problema vai voltar. Tá? Então, não vamos confundir, por exemplo, está um tempo muito frio. Você pega teu bebezinho e sai com ele para tomar aquela ventania. A hora que o nenê chega em casa, você não dorme a noite inteira porque ele está chorando de dor de ouvido. Ah, deve ser algum problema do passado. Não prestou atenção, devia ou não ter saído ou ter agasalhado, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo academia. Aí, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas às vezes a gente vê na academia, às vezes tem pessoas jovens, inclusive, que pega peso mesmo, daquele bem pesadão, que até geme lá com aquilo. Faz assim, precisa ir o professor ajudar, certo? De repente, dá um problema, precisa até hospitalizar, precisa até, caso de ter caído o aparelho, fazer cirurgia. O médico errou, teve que fazer de novo. É alguma dívida do passado. Não, eu tenho que prestar atenção. Aquilo que vem como reflexo de enfermidade interior e que acaba produzindo energias não boas para o nosso corpo físico, então tem ligação com todo o nosso histórico. Agora, se nosso histórico é de não termos o devido cuidado, estou dando o exemplo da academia, tá? Entrando na academia e sabendo aquilo que você pode, que você deve fazer, faz parte do nosso histórico não termos a responsabilidade. Mas aí não é uma expiação, é uma reação imediata de uma atitude de hoje e que refletiu no hoje mesmo, tá certo? E olha só, ele fala que essa alma que está enferma e que a enfermidade se manifesta, e aqui foi pergunta que foi feita em relação ao câncer, mas pode ser outros problemas e nós vamos ver.
E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Se você está com a tua alma enferma, que estas energias estão promovendo através do corpo espiritual, que é o perispírito, e projetando em determinados órgãos específicos relacionado com o tipo de sentimento, de emoção que você não está sabendo trabalhar, essa cura, porque a medicina ela vai até onde dá, relacionado com a matéria, né? E o problema não é a matéria estar sendo uma consequência de uma causa interior sua. Então, a cura definitiva, você não precisa pagar consulta médica, não precisa fazer terapia, e hoje em dia é importante a consulta médica, é importante muitas vezes você fazer uma terapia para a matéria, tá? Só que se você não se curar na alma, o problema volta. E o remédio, o recurso indispensável para essa cura dessa enfermidade é nossa atitude. Se nós mudarmos a nossa atitude, nós vamos estar somando energias boas, vai havendo troca, não é de repente, tá? E de repente nós vamos passar de nós para o nosso corpo físico, o quê? As boas energias que estou cultivando. Então é aquele burilamento moral, aquele burilamento de posturas éticas. E aí vamos ter a cura total. Enquanto isso, nós estamos buscando na medicina o que é muito importante, que é que nós precisamos fazer, um paliativo, porque senão o problema acaba voltando. Por quê? Porque o que está gerando a causa está sendo gerada, está sendo alimentada por nós mesmos a cada dia. Deu para entender até aí, gente? Eu me lembro que há 15, 18 anos atrás, eu ficava assim, preocupada com o sofrimento dos animais. E aí, eu ia no Kardec, quando tinha salas de estudos, o sábado, o dia todo, eu ia lá atrás da Terezinha Oliveira. Terezinha, eu leio, mas eu não consigo entender por que o bichinho que não tem o livre-arbítrio, então que não expia faltas, ele sofre muitas vezes das mãos de pessoas que maltratam. Aí ela explicou para mim bonitinho, eu fui para casa, eu vi que ela falou direitinho, mas não entrou em mim. Passado alguns anos eu voltei a falar com ela. E aí, passado alguns anos, eu consegui entender melhor o que ela me falou. Tá? Então, quando nós começamos com aquela pergunta sobre enfermidade, parece que é um absurdo. Mas quando a gente explica isso, não é você se render, é vontade de Deus, não, é você se esforçar, é você se aprimorar, encarar cada dia, você fazendo a tua parte, você permite receber toda a ajuda que você estivesse fazendo merecedor, porque aquilo... Quando a gente não é merecedor, dá a impressão que a gente não está recebendo nada. Porque a gente quer o resultado que nós almejamos. E às vezes, não é o resultado que Deus almeja para nós. Então, o que nós precisamos passar é desse processo. E sendo assim, a espiritualidade permite que a gente venha a passar por dificuldade, venha a sofrer, porque a dor, ela tem uma grande chance de nos despertar. Senão, nós vamos continuar deixando como é que está, para ver como vai ficar.
Deixa eu só ver o horário para não passar. Eu comecei 10h05, meia hora, né? Isso. Então, eu gostaria de citar só algum exemplo para vocês. O seguinte, olha só, se eu tenho, já carrego comigo sentimentos voltados para a raiva, para o ressentimento, para a mágoa, e já vem vindo, só que chega num ponto, hoje eu estou encarnada, e eu estou intensamente alimentando esse sentimento. E o que acontece? Eu começo a produzir energias não boas, sendo assim, em desarmonia, e aí eu afeto o meu próprio órgão, meu próprio organismo, e pode sim gerar uma doença, inclusive o câncer. Então, mas eu já venho com isso de antes, mas chega um momento que aquilo extrapola e vai afetando um órgão da pessoa e depois vai intensificando. E o organismo, ele responde que alguma coisa não está bem. Por quê? Porque vai doer ou não vai doer, vai ser detectado através de um check-in, através de alguma coisa. É o organismo falando, olha, me afetou aqui. E a espiritualidade fala, gente, afetou aqui, procura buscar a causa. Né? Então, afetou, vamos trabalhar com tudo que a medicina tem a nos oferecer, mas, para banir a causa, nós temos que mudar. Deixa eu ver esse exemplo que eu queria falar para vocês. Outra coisa também, né? O sentimento de culpa que a gente vai trazendo de encarnações em encarnações, é um processo muito delicado, que toca, que mexe em nós de forma muito intensa, e esse sentimento de culpa, ele necessita ser trabalhado, porque pode gerar enfermidades, e às vezes enfermidade grave, mas tem remédio, eu posso botar para fora. Seja com terapeuta, seja católico, através de conversar com o padre, com o pastor, com atendimento fraterno, para tentar aliviar esse peso, porque errar, nós erramos, mas vamos procurar trabalhar com os nossos erros, para que a gente não venha a cometê-los continuamente, e sim se aprimorando. Entendeu? Então é isso que eu queria falar. Outra coisa, olha só, a pessoa com problemas emocionais que não consegue se equilibrar, ela desconta, por exemplo, como demais. Eu vou descontrolando um processo natural do aparelho digestivo. E vou danificando, eu vou marcando com energias esse meu desequilíbrio emocional no estômago. Aquela pessoa bebe, então eu vou dar vazão. Não estou dando conta da minha vida, eu vou descontar nisso. Depois pode ter um problema no fígado. Tá? E isso, outro dia o Haroldo estava falando que ele chegou a comentar que até quem tem problema no joelho está relacionado com alguma desarmonia emocional. E aí eu falei, meu Deus, mas como? E o atleta que acaba jogando a bola e o joelho dele é afetado? Também está ligado com essa energia de desarmonia. Afetou o chute, o encontro, a falta. Afetou, mas ele estando em harmonia, ele se disponibilizou para determinados acontecimentos. Até aí, tudo vai residindo em nós. E às vezes,
para a gente ir finalizando, existe uma modelagem assistida. Por exemplo, se eu tenho o corpo, o espírito enfermo, eu vou retratar essa enfermidade no corpo físico. Agora, às vezes, a espiritualidade pode nos dar uma trégua. Olha, de acordo com que você está em desarmonia, teria tudo para você, para manifestar determinadas enfermidades em você. Só que nós vamos te dar uma trégua. Você é capaz de executar um trabalho de modo a promover o crescimento interior e nós vamos te poupar agora, é a flexibilidade, né? Das nossas falhas, a chance da gente se melhorar. E aí, fazendo esse trabalho bom, você automaticamente vai estar trabalhando com essa desarmonização. E aí é poupado de início. A pessoa pode fazer aquilo que ela é capaz e ir entrando numa amenização, porque ela está superando com boas energias. Como ela pode escorregar, que é o que acontece na maior parte. E aí ela, falhando nesse compromisso assumido, ela deu vazão, aí aquele corpo que estava aparentemente sem nenhum problema, ele pode vir algum órgão a adoecer. Tá? Então, é importante que a gente não pode nunca generalizar. Você pode ter um problema e eu o mesmo problema que você, mas os históricos são diferentes, então não tem, é isso, então é certeza, tal coisa, fez tal coisa. Não, é muito complexo e nós não podemos esquecer, tem a lei de ação e reação? Tem, mas tem a bondade de Deus com a flexibilidade, com tréguas, com oportunidades. E diante desse contexto, nós estaremos passando exatamente aquilo que nós precisamos passar. Então, eu gostaria que vocês refletissem diante de uma enfermidade na família, diante de qualquer problema que a gente esteja passando, vamos primeiro se conectar com o alto e ver que nada está sendo por um acaso, que tem situações que eu não consigo entender ou porque eu estou passando, mas tem sentido, e é a confiança em Deus, em Jesus. Mas se eu soubesse o que eu fiz, eu entenderia o que eu estou passando. É sobre você saber do seu passado. Pelo jeito, dia 21 de dezembro, eu vou fazer a palestrinha e vou abordar sobre isso, que também é um assunto que chama a atenção da gente, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei transmitir, mas eu sei que diante da gente, estando em dificuldade, pode ser mais difícil de vivenciar estes ensinamentos. Mas por isso que nós estamos aqui, eu tenho aprendido muito, cada palestrinha que a gente prepara é um ensinamento muito grande para a gente, viu? Então, que Jesus abençoe, proteja cada um de nós e que as bênçãos do alto possam pairar e que a gente possa dar abertura para recebê-las em nosso coração. Muito obrigada.